Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vai ser um vídeo de topografia 1, certo? No qual a gente vai fazer o exercício de fixação com a aplicação da equação geral dos azimuths, que é uma disciplina ministrada pelo professor José Rolim, no curso técnico de edificações do IFES, no Aracaju, Sergipe. A turma de 2026, tá ok? Bom, nosso exercício é o seguinte: seja uma poligonal representada por um triângulo isósceles recôncavo acima representado, determine os azimuths em cada um dos vértices, sabendo que o segmento 1M faz um ângulo de 120 graus com o lado 2, 3. No enunciado, nós podemos extrair as seguintes informações. A primeira delas é que o nosso triângulo é isósceles. E a segunda é que o prolongamento do segmento 1MM faz um ângulo de 120 graus com o lado 2, 3. Nós temos aqui, por ser isósceles, os dois catetos são iguais, e isso faz com que o nosso triângulo tenha dois ângulos de 45 graus e um de 90 graus. E fazendo o prolongamento do segmento 1M até que ele intercepte o segmento 2, 3 em um ângulo de 120 graus, nós temos a seguinte figura. Eu também fiz a projeção do norte magnético no vértice 2 e no vértice 3 para ter uma referência visual e conferir os ângulos mais tarde, ok? Montando o triângulo, a gente consegue extrair os ângulos dos ângulos formados. O principal deles é esse ângulo que fica aí no triângulo de baixo, com um ângulo de 120, 45 e 15. Porque a partir dessa informação a gente consegue encontrar o nosso primeiro azimuth, o azimuth 1, fazendo 180 graus, subtraindo 15 graus do ângulo X que a gente encontrou na etapa anterior, certo? Lembrando que o azimuth é a distância que sai do norte magnético até a direção que a gente quer, certo? Por isso que eu calculei logo o azimuth no ponto 1, isso é uma informação fácil de obter nesse gráfico, nessa figura. Depois disso, a gente pode obter os ângulos externos, porque a equação geral dos azimuths envolve tanto o valor do azimuth quanto os ângulos externos. O ângulo externo pode ser obtido também a partir da subtração de 360 graus menos beta, onde beta é um ângulo interno. Nessa figura que temos aqui, nossos ângulos internos são 45 graus nos vértices 2 e 3 e 90 graus no vértice 1. E depois disso que a gente achou os alfas, a gente aplica a equação geral. O azimuth em um ponto desejado é a soma do ângulo externo daquele ponto mais o azimuth do ponto anterior, mais ou menos 180 graus. Mas como assim mais ou menos 180 graus? Quando eu vou usar mais e quando eu vou usar menos? Bom, nós já temos dois ângulos, o ângulo externo e o azimuth anterior. Se a gente vê que a soma vai superar 360 graus, a gente faz a subtração de 180. Se a soma do ângulo externo com o azimuth anterior for menor do que 360 graus, a gente pode fazer a soma do 180 na fórmula. Com isso, a gente pode calcular o azimuth 2, que é 315, o ângulo externo que a gente achou, mais 165, que é o nosso azimuth 1, menos 180. Por quê? Porque se eu colocasse mais, a soma iria passar de 360 graus. Certo? Vamos agora para o ângulo 3. 315 mais 300 menos 180. Bom, o que aconteceu aqui? Quando a gente fez essa
sobre essa alteração, mesmo subtraindo 180 graus, deu um ângulo superior a 360. Então a gente tem que tirar 360 graus para que o ângulo seja refletido entre 0 e 360, certo? Então nosso azimuth 3 na realidade corresponde a 75 graus do norte magnético. E a gente faz o cálculo do azimuth 1. Mas a gente não já encontrou que era 165 no início. Esse cálculo final a gente faz para verificar se a gente esqueceu alguma coisa ou botou algo errado. É como se fosse uma comprovação. Encontrar o azimuth 1 aplicando a fórmula, ele confirma o nosso valor inicial de 165 graus. Então aqui nós temos o azimuth 1, 165, o azimuth 2 de 300 e o azimuth 3 de 75. E os alfas determinados. Bom, para resolver essa questão, nós precisávamos conhecer essas duas fórmulas mágicas, no todo o conhecimento de trigonometria anterior, e, em síntese, para resolver a questão deste tipo, a gente precisa identificar a informação do enunciado, ver o que é que a gente pode extrair, o que está evidente na pergunta, anotar essas informações e fazer os desenhos. Depois disso, a gente encontra os ângulos externos e internos e aplica a equação geral dos azimuths. É isso. Qualquer dúvida estou disponível aí, é só entrar em contato aí que eu tento responder, pessoal. Valeu, obrigado.